A palavra seita, ela tem a ver com secta, no sentido de ser minoria, no sentido de ser seguidor, no sentido de se fazer um proselitismo ou um prosélito, um seguidor. Biblicamente falando, até a palavra seita aparece na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, quando os primeiros cristãos são chamados de seita dos nazarenos. Isso na visão dos judeus que seguiam a religião judaica. Por que que os cristãos primitivos eram chamados de seita? Pelo fato de ser minoria e por ser uma minoria dissidente de uma igreja, ou melhor dizendo, de uma sinagoga, de uma religião majoritária no mundo israelita. Era a mesma coisa que acontecesse, para vocês terem uma ideia, uma grande igreja, que alguém saísse dessa grande igreja e abrisse uma pequena igreja. São a minoria que divergem da maioria. Agora, isso não quer dizer que a maioria esteja correta e às vezes também não quer dizer que a minoria esteja correta. Tem que ser analisado todos os pontos. No caso do modo pejorativo que os judeus chamavam os primeiros cristãos, tinha mais a ver com um ranço, o ódio, a vontade de exterminar com aqueles dissidentes do judaísmo, com a vontade de acabar com o cristianismo ou com os cristãos que ali estavam fazendo parte da Igreja do Senhor. Ainda na questão da seita, então nós temos a seita minoria, mas não quer dizer, como eu disse, que se você for chamado de seita, que você esteja errado. Agora, quando é falado num outro sentido, que tem a ver com mundo fechado, com proselitismo, com exclusivismo, e você é chamado de seita exatamente por ser isso, um exclusivista, por ser uma pessoa fechada, não aberta ao diálogo. Isso digo num mundo cristão ou no mundo religioso. Você está fazendo algo equivocado, de uma seita que não tem a ver com Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor, ela não é fechada. A Igreja do Senhor, ela não é trancada. A Igreja do Senhor, ela não é minoria e nem é exclusivista. Tanto que não é exclusivista que o próprio Jesus não censurou quem estava praticando milagres e também exorcismo numa outra banda. Os discípulos que eram ali configurados como uma seita, não no sentido minoritário, mas no sentido pejorativo, de ser aquele bloquinho, aquela turminha, é nós contra eles, nós somos melhores do que eles, queriam lá impedir aqueles que estavam fazendo a obra de Deus em outra parte, de outra forma. Jesus foi lá e disse: quem não é contra nós, é por nós. Porque por mais que aquele grupo estava fazendo a obra, expulsando demônios em nome de Jesus e curando em nome de Jesus, numa outra banda, aquele grupo não era contra os discípulos do Senhor. Aquele grupo não estava dizendo que Jesus não era o Senhor. Não estava criticando o que Jesus fazia. Então, percebe-se que o próprio Jesus foi contra esse sectarismo que os próprios discípulos queriam, porque achavam que eles eram a elite, eram os exclusivistas. Só eles, os outros não. Não. O amor de Deus é para todos. Deus enviou o seu Filho unigênito, como está em João 3,16, para a salvação de todos. Não é para a salvação de um pequeno grupo. Ainda que a Bíblia chega a dizer que são muitos que vão para a porta larga e poucos pela porta estreita, mas o Senhor veio para todos, grandes e pequenos, para a salvação de todo que se arrependesse. Primeiro, na realidade, o Senhor veio para buscar os perdidos da casa de Israel, mas como eles não quiseram, veio para os gentios também, que foram aqueles que foram mais aceitos, até fui redundante aqui, foram o grupo que foram mais aceitos pelo Senhor. Curiosamente isso.
Imagina se o Senhor Jesus ou Deus fosse exclusivista. Não, eu vou enviar meu filho só para salvar Israel, e não para salvar os gentios, e não para salvar os samaritanos. Deus não é exclusivista. A salvação é para todos. Não é para um grupo, não é para uma denominação, não é para uma instituição, não é por um rebanho. Não, é para todos, todos. Por isso que a Bíblia diz, que Jesus disse para os discípulos, ide e pregai para todos os cantos da terra, ensinando a verdade, batizando, curando em todas as nações. Não foi só na nação israelita. Deus não foi exclusivista. Na realidade, Israel era quase que exclusivista. Ou Deus tinha um projeto com a nação de Israel, mas ela pecou. No entanto, todos aqueles que vinham à nação israelita, eles tinham ajuda por parte dos israelitas. Porque também, quando Deus usa Israel, é para exortar e abençoar outras nações. Porque não tem lógica um Deus ser só de Israel e não ser de outras nações, sendo que tudo vem da criação de Deus. A promessa que Deus deu a Abraão, que ele seria pai de multidão ou de multidões, e que viria gerações e mais gerações, não diz respeito só a Israel, mas sim a todas as outras nações. O grande problema é que as outras nações não queriam seguir o Deus de Israel, seguir os deuses que eles mesmos criavam. Mas o propósito era usar a nação de Israel para pregar a verdade bíblica, aliás, a verdade de Deus, para pregar a salvação no Deus verdadeiro. No entanto, Israel, de fazer o seu papel correto, não fez, se corrompeu, inclusive com essas nações, e por isso sofreu as consequências.